agora já vamos até mudar a tela, que é o escudo do tricolor paulista, e a gente vai mudar aqui para a tabela do rei dos clássicos, porque o São Paulo ganhou do Flamengo na estreia do Brasileirão e venceu o Santos. E aqui tem o campeonato mais importante do mundo, que é o nosso aqui do Globo Esporte, para ver quem ganha mais clássicos esse ano entre os 4 grandes aqui de São Paulo. O São Paulo ganhou do Santos e tá aqui na segunda colocação. O Peixão, aí Peixão, vai ser rebaixado aqui no rei dos clássicos, a gente vai colocar o Mirassol aqui no lugar. Mas a gente inclusive até preparou uma matéria para falar sobre essa suposta calmaria no São Paulo, então se liga aí. Caos. Foi nesse pique que 2025 acabou para o São Paulo, que 2026 começou. Depois da revelação de um esquema de comercialização clandestina. Teve operação da Polícia Civil com mandados de busca e apreensão em residências de 2 ex-diretores do clube. E o Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo. E depois da tempestade vem a calmaria. Agora o São Paulo Futebol Clube vive um momento de paz. Conseguiu 2 vitórias seguidas pela primeira vez na temporada e em partidas importantes. Uma contra o Flamengo e outra no clássico contra o Santos. Agora no próximo jogo no Brasileirão, o torcedor espera que tudo continue assim, na maior tranquilidade. Os jogadores também estão em busca dessa plenitude. A vitória ela é o melhor remédio no futebol, porque ela traz a tranquilidade para você poder trabalhar. E a derrota, o empate, ela traz a pressão ainda maior sobre o resultado no próximo jogo. E é continuar a evoluir para que a gente continue vencendo, porque a gente precisa muito das vitórias para que a gente possa ter um ambiente tranquilo. O técnico Hernan Crespo completou 39 partidas pelo tricolor. Ganhou o mesmo tanto que perdeu. São 17 vitórias e 17 derrotas. Nesse novo ano já rolou muita coisa. Ainda estamos em janeiro. Aconteceu de todo. Não passou um mês. E jogamos contra o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, para pegar o engranagem justo, para ter equilíbrio emocional e físico. Se precisa tempo. O tempo em São Paulo é meio instável. Não dá para confiar. Mas para o professor, o que importa mesmo é o agora. Temos que aproveitar neste momento, mas eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo, ficamos felizes. É isso. Daqui a pouco a gente volta a falar de... Venceu bem o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, então essa sequência recente, nesse recorte, é uma sequência assim bem positiva aí para o São Paulo, Edu. Tá tudo bem com você, Bruno? Muito bom dia a você, aos comentaristas, ao fã de esportes. Há quanto tempo a gente não tinha uma semana tão tranquila no São Paulo, né? Dentro e fora de campo. Nenhum novo capítulo aí na crise administrativa do clube ou política, e dentro de campo 2 vitórias importantíssimas, né? No Brasileiro sempre bom estrear com vitória, ainda mais enfrentando o atual campeão, e no Paulista a vitória contra o Santos foi fundamental. São Paulo ainda tem uma posição complicada, é o 12º colocado, mas está a 1 ponto do chamado G8. E 2 partidas para realizar. Contra o Primavera, que caiu muito de produção, esse será o jogo de sábado, e na última rodada contra a Ponte Preta, que está numa situação delicadíssima, com pouca esperança de fugir do rebaixamento. Se somar os 6 pontos e chegar a 13, o Campeonato Paulista ainda é uma realidade para o São Paulo. Deve obter a vaga, a média esperada na classificação é 11 pontos para chegar entre os 8 primeiros colocados. Só que agora é hora de mudar de chave para dar sequência a essa boa estreia no Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Santos. E aí, Bruno, hoje à tarde, o Crespo vai definir de que forma que ele vai trabalhar com a corda do São Paulo. E a corda, na verdade, é o aspecto físico. Ele estica, como esticou na semana passada, ele só fez uma troca entre o jogo do Flamengo e o jogo do Santos, a saída do Caleri e a entrada do Tapia. Então, se ele vai fazer só uma substituição, volta o Caleri, descansa o Tapia, ou se é hora de repente, afrouxar um pouquinho a corda, trocar uns 3 ou 4 mais desgastados, deixar no banco, e não digo ir com um time reserva, mas ir com um time um pouco mais alternativo, pensando no final de semana contra o Primavera. Pode parecer até
meio estranho, né? É priorizar o Primavera e deixar o Santos de lado, mas a questão é puramente física. 3 jogos seguidos em menos de uma semana para o início de temporada, sem uma pré-temporada decente, para um time que viveu tantas contusões nos últimos anos, é uma situação bem complicada. Então o treino de hoje é que vai definir aqui à tarde no CT qual time pega o Santos. Sobre o Lucas Ramon, ele foi liberado pelo Mirassol, 4º reforço do São Paulo, já veio para a capital paulista, mas ainda não treina com o grupo. É esperado que ele termine exames médicos, treine durante a semana e fique à disposição pelo menos para o final de semana. E aí uma última informação do São Paulo. Sabe, Bruno, desde quando o São Paulo não encata 3 vitórias seguidas? Desde agosto do ano passado. Ele teve uma sequência de 5 vitórias. Venceu o Corinthians por 2-0, venceu o Juventude por 1-0, venceu o Fluminense por 3-1, o Atlético Paranaense e o Inter por 2-1. De lá pra cá, essa é a primeira chance que o São Paulo tem de engatar 3 vitórias seguidas. Complicado, hein, Brunão? No Campeonato Brasileiro, porque tivemos um clássico Sansão pelo Paulistão, São Paulo venceu e bem, e agora o reencontro é rápido na Vila Belmiro, com uma possibilidade do Neymar estar em campo. Quem leva esse Santos e São Paulo pelo Brasileiro? No primeiro Sansão do ano pelo Paulista, deu tricolor. 2-0 no Morumbi e muita repercussão nos bastidores. Muitas felicidades. Muito contente dessa. Los que están fora, sí, falan, muito ruim, jogadores treinando todo día, mira lo mal que joga. Esas son opiniones, ¿me entiende? E é assim, em climas bem opostos, que os rivais vão se enfrentar mais uma vez nesta quarta pelo Brasileirão. Enquanto o São Paulo vem embalado com 2 vitórias, tentando deixar a crise para trás, o Santos está cada vez mais pressionado, em meio a uma sequência de 6 jogos sem vencer. Momento de trabalhar mais, né? O resultado não está vindo, óbvio que não estamos nem um pouco satisfeitos, esperávamos muito mais nesse início de ano, até pela manutenção de elenco, manutenção da comissão técnica. Depois de salvar o Peixe do rebaixamento no ano passado, o treinador tem apenas 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas no comando do time nessa temporada. Eu sou responsável, jogadores são responsáveis, diretoria é responsável, mas precisamos da ajuda de todos e um clube unido. Para acabar com a má fase, a esperança do torcedor está no possível retorno de Neymar. Recuperado de uma cirurgia no menisco, o camisa 10 está na reta final da transição física e trabalhou com bola com o restante do elenco nessa segunda, mas segue como dúvida para o clássico. Já no São Paulo, o clima é de otimismo. Depois de um início de ano repleto de problemas dentro e fora de campo, o tricolor parece enfim estar voltando aos trilhos, depois de uma semana com vitórias importantes contra Flamengo e Santos. É uma semana especial porque vieram as vitórias que são tão importantes no futebol. E depois de 2 jogos com força máxima, a expectativa é de mudanças no tricolor para o próximo Sansão. Reservas no sábado, Pablo Maia, Ferreirinha e Caleri são opções para o time titular. Assim como Lucas, que começou no banco nessa dobradinha de vitórias e ainda tenta recuperar o bom futebol. Estou muito confiante que ele possa voltar. A gente acredita nele como todo o grupo. Temos que tentar de equilibrar fisicamente todo o elenco. Algunos chegam rapidamente por característica, outros precisam um pouco mais de tempo. Então, o trabalho tenta de ir nesse jeito. Cícero, João, é bem mais fácil se reabilitar quando você vem de vitórias para cima do Flamengo e ganha um clássico. O São Paulo chegou o Rafinha, claro, pode ser coincidência ou não, saberemos na sequência, mas o São Paulo já demonstrou uma reação. Já demonstrou, Renato, e fazia tempo, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui no programa, que eu não vivia essa paz aqui no programa. Nunca achei que eu estaria tão confiante depois do início catastrófico ali do São Paulo, com derrota para Mirassol. Mas assim, e o Crespo batendo na tecla da questão do desempenho dos jogadores, né? Da vontade dos jogadores. Porque assim, o Rafinha, o papel dele, espetacular.
Isso tem muito a ver com a chegada dele, sim, porque provavelmente ele trouxe um outro discurso no vestiário, que é o da vontade. Que parecia, nós falávamos aqui o ano passado, né, até o início da temporada, que o quê? O semblante dos jogadores do São Paulo triste, os caras não davam risada, não cobravam um do outro. Dessa vez nós estamos vendo a cobrança entre eles. Jogos. Então isso parte Pintou do quê? Campeão. De um Pintou cara que vive. Pintou campeão, então. 2 jogos. Rapaz, não começa a dar corda pro tricolor, não. Uai, se você ganha do todo-poderoso Flamengo, você não pode sonhar com o título? Obrigado, O Corinthians, com todas a catástrofe dele lá, conseguiu ganhar um título, por que o São Paulo não pode? Então, assim, o São Paulo está vivendo um momento de paz. E o Santos que se cuide nesse momento. Não achei que eu iria falar isso, não, mas Santos... O Santos que se cuide. Tricolor tá chegando. Assim, ó, na Vila Belmiro... Pô, se você tá confiando, imagine eu. Pô, não, mas que na já Vila mandei Belmiro, duas tacas. Ô, Edu, na sua opinião, Neymar estará disponível para enfrentar o São Paulo neste clássico do Brasileiro? Renata, eu acredito que sim. Eu acredito até não para começar jogando, mas de repente no banco de reserva ali para ele entrar alguns minutos. Porque o Santos... Dependendo da necessidade. O Santos precisa muito do Neymar. Infelizmente, não colocar sempre nas costas do Neymar. O Santos não pode depender só de um jogador ou dois, com o Brasão às vezes lá atrás. Então, assim, o que eu vejo hoje do Santos é a questão dos jogadores, Renata. Falta atitude, falta físico, falta tática. Pô, parece que o pessoal não treina. Eu não gosto de ficar muito criticando o jogador, porque a gente passou por isso, a gente sabe da dificuldade que é. Porque a gente sabe, pô, sem confiança é muito difícil. E o Santos hoje está sem confiança em todos os aspectos. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Tá, e o Neymar já treinando com o grupo, que é uma excelente notícia para a torcida. Se ele jogar é outra história, Cicinho. Entendeu? O Santos tá sem tudo e eu não posso falar que o São Paulo é favorito. O que a gente fala, Cicinho, em 6 jogos o Santos não venceu. Ganhou só o primeiro e depois só empatou e perdeu. Então, isso que está passando para o torcedor é uma questão, tipo assim... Mas agora não é Paulistão, é brasileiro. Tem que também começar a pensar, porque perdeu para a Chapecoense por 4-2 na estreia. É isso, Renato, é somar ponto, principalmente no início agora do campeonato. Então, isso é a questão da preocupação que o torcedor está e todo mundo que está em volta ali trabalhando também. Agora, cabe os jogadores dentro de campo fazer por onde? Ter atitude, ter cobrança. O Gabigol deu uma entrevista aí depois do jogo contra o São Paulo, falando que depende deles. Pode trazer Cristiano Ronaldo, pode trazer Messi. Se eles lá dentro do campo não se cobrarem, sabe? Não ter uma postura de, pô, peraí, eu tô vestindo a camisa do Santos, uma camisa pesada. O Bilal foi embora, o Bilal? Rapaz, o Bilal foi embora. Ih, mas nem jogou. O Bilal foi embora, foi emprestado lá para Portugal, tá lá. Só comeu o dinheiro do Santos e ralou. Mas, gente, às vezes a gente fala tanto em badaladas contratações e elas são importantes também. Mas olha como chegou quietinho e já conquistou um espaço no São Paulo, Danielzinho. Pô, tá louco. Que volante que é ao lado do Marcos Antônio. Como eles se entendem, ainda tem o Bobadilla, mas os dois, especialmente, deram outra consistência para a defesa e também para a saída de bola, armação de jogadas do São Paulo, Cicinho. E mesmo nos momentos de dificuldade do São Paulo nesse início de temporada, ele era o jogador que estava sobressaindo, né? Os gols estavam saindo no pé dele de bola parada e ele dá essa cadência no meio de campo, né? Dá essa segurança para o sistema defensivo. Então, quando o Danielzinho está em campo, o time do São Paulo funciona legal, porque ele também consegue chegar com qualidade no ataque. Tem feito gol, fez gol contra o Flamengo, gol decisivo. Então, assim, uma grande contratação e também está chegando um grande lateral direito aí do Mirassol, tudo grande hein? lá, tudo o Anselmo Ramon fez um ótimo campeonato Então, o São Paulo se reforçando... Lucas Ramon, falei Anselmo Ramon. Em posições na qual, assim, não tem cadeira cativa. E é um grande jogador e vem para compor esse elenco do São Paulo. E o São Paulo estava batalhando nos bastidores para liberá-lo mais cedo também, porque o Mirassol estava fazendo um jogo duro, apesar de ter afastado já o jogador. Aí vai uma crítica para a diretoria do Santos também. Por que o São Paulo está contratando esses jogadores do interior de time bom? Por que o Santos não? De repente o Santos também tem que olhar aqui pro interior. Mas tem que ter um olheiro, tem que ter um peraí, meu. Mas o Santos trouxe Rony, do Atlético Mineiro, trouxe Gabriel Menino, do Atlético Mineiro, trouxe Mike, do Palmeiras, trouxe Igor Vinícius, do São Paulo. Ainda precisa. Então, assim, na verdade, essas peças precisam jogar. Não adianta você também trazer do interior, ok, são grandes jogadores, mas o Santos também fez grandes contratações, é que os caras não estão jogando. Ronaldão, você que está neutro nessa história, mais ou menos, não é? Você acha que tem favorito para esse clássico do brasileiro? Porque eles já se enfrentaram pelo Paulista no último final de semana. O Cicinho já matou a jogada aqui, porque vai estar Rony em campo e Gabigol.
E no banco acho que vai estar o Neymar também. Então é força máxima na Vila. O jogo passado também teve. E a tendência é o Santos passar o trator aí no São Paulo. Passar o trator? Porque jogando em casa o Santos é muito forte. Foi forte contra o Corinthians, empatou no finalzinho. Então o Rony, Gabigol... Pode passar o trator no São Paulo aí, que o São Paulo tá capengando ainda. O fator Vila Belmiro, claro que é diferente. O Santos perdeu para o São Paulo no Morumbi, o São Paulo já empolgado, tinha vencido o Flamengo, mas Edu, é jogo essencial. É essencial principalmente para a torcida, porque a torcida está carente. A torcida está brava, então precisa de uma resposta urgente dos jogadores, da comissão técnica, porque senão vai ficar muito complicado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Muito bem, seguiremos já falando de Campeonato Brasileiro.